sedentarismo nós podemos abordar de várias formas, mas está muito associado àquilo que é o nosso gasto energético. Se nós não estamos a gastar mais do que aquilo que nós estamos a ingerir, não estamos a fazer qualquer tipo de atividade que seja benéfico para aquilo que é a nossa saúde ou para aquilo que está patenteado na Organização Mundial de Saúde, nós estamos a ser sedentários. Desde o ficar em casa a ver televisão durante muitas horas seguidas, o estar no computador, o estar nas redes sociais, que atualmente é uma realidade inerente, principalmente no nosso país, que da União Europeia, dos 27 países, o que tem maior níveis de inatividade física, isso não é bom. Desde o não querer fazer qualquer tipo de atividade, por exemplo, subir uma escada com compras e a pessoa fica cansada, está muito interligado com esses fatores e que no fim de tudo não tem qualquer tipo de benefício para a saúde, porque a pessoa sente-se cansada, a pessoa não consegue dormir direito, sente fome, mas em quantidade, não naquilo que é o valor nutricional, que é aquilo que o nosso corpo precisa, e portanto está muito interligado com esses fatores. Ou seja, uma pessoa está super habituada a sair do trabalho e ir diretamente para casa, fazer jantar e depois fiz o jantar, dei banho aos miúdos ou tomei banho e vou-me sentar. Não tem qualquer tipo de atividade fora daquilo que é a rotina, e uma coisa que nós temos que entender atualmente é nós temos que sair daquilo que nos é cômodo. Nós temos que ser frontais e aceitar que às vezes é necessário uma mudança. E atualmente as pessoas têm que ter aquela necessidade de sentir que têm que criar um hábito novo. E um hábito nós criamos através da nossa motivação, e é claro que se uma pessoa não está motivada para criar um hábito novo, não vai conseguir sair desse ciclo vicioso que é o sedentarismo. Um dos grandes sinais, e que muita gente mesmo ativa sente, é o sono. Existem pessoas que não conseguem dormir uma noite inteira decentemente, acordam às 2, às 4 da manhã, e o exercício físico faz-nos libertar hormonas que nos deixam cansados e que proporcionam também com que os nossos processos internos produzam proteína e energia para o dia a seguir, e sem essa atividade física nós não conseguimos dormir direito, porque nós temos excesso de energia que não foi gasta. E o que é que nós fazemos no dia a seguir? Voltamos a ingerir mais alimentos que nos vão dar mais energia, e aquela energia vai ficando acumulada e nunca é gasta. Pronto, o sono. Outro fator pode ser, por exemplo, ao nível da memória a curto prazo, quando nos dizem alguma coisa e uma hora depois ou meia hora depois já não nos lembramos o que é que aquela pessoa disse. Isso também pode estar relacionado com a falta de atividade física. O aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão. Atualmente nós temos muitas pessoas que do nada têm ataques cardíacos e nunca sabem porquê, porque até as análises estão ok, mas quando a seguir vão ver, não fazem mais nada do que ir trabalhar, ir para casa, comer, tomar banho. Também temos a seguir outro tipo de problemas, por exemplo, as articulações, a nível dos ligamentos, dos músculos, começam a ficar atrofiados. O ser humano foi feito para ter movimento, e se nós não atribuímos função àquilo que é o nosso corpo, nós vamos perdendo essas funções. E então a atividade física aliada a uma boa nutrição, a boa noite de sono, a ingestão de água, que é muito importante, e muita gente não dá qualquer tipo de importância à água, nós conseguimos dar essa funcionalidade ao corpo e conseguimos nos manter saudáveis. Para quem quer começar ou quem está à procura de ajuda, não precisa de se dirigir diretamente a um ginásio. Nós temos montes de espaços na rua, por exemplo, promenados, como a Praia Formosa, pequenos parques com alguns aparelhos que se pode utilizar para dar início a esta jornada de mudança na vida. Uma simples caminhada de meia hora não precisa de ser a passo acelerado, não precisa de ser uma corrida, mas o simples facto de mostrar ao corpo que nós nos estamos a mexer fora daquilo que era o habitual da nossa vida diária ajuda-nos imenso, e o corpo irá começar a perceber que esta pessoa está a ter um gasto que não tinha antes. E esse simples facto de ter um gasto que não tinha antes vai pedir ao corpo mais energia, ou seja, os processos de produção vão ser mais acelerados, e é aí que entra a nossa taxa de metabolismo basal. É um termo assim um bocadinho mais avançado, mas a taxa de metabolismo basal tem a ver com a nossa produção de energia,
E como eu referi anteriormente nas primeiras perguntas, nós temos que ser capazes de mostrar ao corpo que temos que gastar mais do que aquilo que ingerimos. O que é que acontece com as pessoas que acabam por ter obesidade? Elas ingerem, mas não gastam. E o corpo começa a acumular. Essa acumulação começa principalmente naquela que nós dizemos que é a gordurinha da barriga, que é a gordurinha visceral, a gordura que se coloca entre os órgãos. Após isso, aparecem algumas doenças devido à acumulação nas artérias, diabetes, obesidade, hipertensão, entre outras. Pronto, para além disso, por exemplo, o simples subir umas escadas, um lance de escadas com 15 escadas, subir e descer 3 ou 4 vezes por dia, é suficiente para dizer ao corpo que estamos em atividade física. Podemos realizar exercícios de coordenação, como subir o joelho e o braço simultaneamente, o braço e a perna contrária. Podemos utilizar cadeiras, temos em casa, o simples facto de nos sentarmos e levantarmos 15 ou 20 vezes de seguida, com algum tempo de repouso, também exige, por parte do nosso corpo, uma resposta. E são exercícios simples que se pode realizar. Agarrar numa toalha, por exemplo, daquelas de banho pequeninas e realizar movimentos acima, ao lado da cabeça, são tudo movimentos que estão a dar funcionalidade ao nosso corpo. E quando o corpo sabe que tem funcionalidade, ele exige um gasto energético. E é a partir daí que se pode dar início a esta jornada de mudança de hábito. Muitas pessoas acham que só começar a fazer exercício físico vai ser a solução milagrosa para tudo. Ainda mais, há outras pessoas que acham que há medicação ou suplementos que nos vão ajudar ou que vão ser a resposta milagrosa. Não é que seja verdade nem que seja mentira. É tudo uma questão de equilibrar tudo numa balança. Nós não podemos realizar atividade física a mais e não ingerirmos alimentos que sejam, do ponto de vista nutricional, necessários para o nosso corpo. Nós não podemos dormir apenas 2 horas e esperar que o nosso corpo responda da forma que tem que responder se nós dormirmos 8 horas. A Organização Mundial de Saúde tem umas diretrizes que nos dizem ou que nos podem guiar no sentido de sermos uma pessoa minimamente saudável. Nós temos as pessoas não saudáveis, que são aquelas que já estão naquele ponto obeso, que não realizam qualquer tipo de atividade física, que são os sedentários. Temos também aqueles que realizam atividade física insuficiente e temos os que realizam atividade física suficiente, tendo em conta essas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Neste sentido, o que se pede é que haja um equilíbrio entre alimentação, sono, ingestão de água e exercício físico. Para quem está a começar, e fiquei referindo há pouco, meia hora de exercício físico por dia é um bom avanço para quem não faz nada. Se nós formos ver alguns estudos que estão a ser publicados pela Organização Mundial de Saúde e pela própria União Europeia, e como eu referi há pouco, Portugal é dos 27 países da União Europeia com maior taxa de inatividade física. E isto significa que as pessoas, em 7 dias da semana, cada dia tem 24 horas, não são capazes de, em uma semana, realizar 150 minutos de exercício físico. Ou seja, se nós dividirmos isso por dia, isso dá tipo uma média de 20 minutos por dia, mais ou menos. Pronto. Podemos começar pelas caminhadas, podemos procurar um ginásio, como acontece neste, em que as pessoas nos pedem um simples plano de treino de iniciação, em que nós, personal trainers, vamos às máquinas, fazemos os ajustes, ensinamos mais ou menos e tentamos guiar para exercícios simples que as pessoas sozinhas consigam realizar sem se sentirem envergonhadas, sem se sentirem observadas, porque também há muito esse problema, que é, existem pessoas que não se importam com o que os outros pensam e existem pessoas que sentem-se completamente observadas. E nós aqui no ginásio somos uma espécie de guias. Somos personal trainers, somos técnicos de exercício físico, somos instrutores de aulas de grupo, mas somos guias. E as pessoas veem em nós uma motivação e nós temos que ser capazes também de passar essa motivação para as pessoas. Portanto, para quem quer começar, o meu conselho é começar pelas caminhadas. Se quiserem, inevitavelmente, encontrar um ginásio, existem muitos de ginásios aqui na Ilha da Madeira e sei que todos estão dispostos e comprometidos com essa missão de ajudar. Nós queremos apelar à saúde. Mais do que ter um corpo tonificado, mais do que mostrar os abdominais, mais do que qualquer coisa, nós queremos que as pessoas tenham noção
porque depende delas a sua saúde. O que é que acontece quando as pessoas procuram um ginásio? E isto, na globalidade, tanto homens ou mulheres que já estão numa fase de, não obesidade, mas que já estão ali com uma gordurinha visceral já bastante acumulada, que, tanto nos braços, nas pernas, a primeira coisa que nos dizem é: eu quero perder a barriga. E eu perder a barriga, quando eles nos vêm com esse diálogo, não estão preocupados com a saúde. E uma coisa que têm que perceber é: eu, para conseguir atingir o meu maior objetivo estético, eu preciso de me preocupar primeiro com a minha saúde. E quando digo saúde, advém diabetes, colesterol, hipertensão. Muitas vezes essas pessoas têm problemas ao nível das análises clínicas. E às vezes não nos querem dizer, só quando nós estamos na avaliação e que puxamos pela conversa e que perguntamos: então, tem alguma hérnia, tem algum desgaste, as suas análises têm ido ao médico, não têm ido ao médico, é que sai ali a resposta que eles não queriam dar. E o que é a minha opinião e o meu conselho para quem quer começar ou para quem já está no ginásio e ainda não entendeu essa diferença? O ginásio pode ser encarado como as duas coisas. Nós temos pessoas que vêm cá treinar porque têm, por exemplo, objetivos de performance. Nós temos pessoas que estão a treinar porque se calhar tiveram uma doença cardiovascular, apanharam um susto e agora querem evitar que isso aconteça. Nós temos pessoas que vêm treinar apenas para se manterem saudáveis e é nesse se manter saudável que as pessoas às vezes têm que se guiar. Que é, eu subo um lance de escadas e sinto-me cansada. E agora? Porquê é que eu me sinto assim? Às vezes as pessoas focam-se muito no problema e não procuram a solução. E a solução aí advém de criar um novo hábito. E as pessoas têm medo da mudança. E o ter o medo da mudança, às vezes, o procurar ajuda não é vergonha nenhuma. Às vezes o procurar ajuda é o que vai disputar aquela mudança e aquela criação de hábito. Eu posso dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que é seguida por mim mais ou menos há 2 anos. Ela foi diagnosticada já há algum tempo com depressão e ansiedade e não tinha qualquer hábito de atividade física. No início dos treinos eu pedia simplesmente para ela pegar num peso de 1 quilo, subir e descer, e ao fim de 10 repetições ela estava super ofegante e estava super cansada. E atualmente, por exemplo, é capaz de se levantar de uma toalha de praia sozinha, é capaz de ir à água do mar sozinha, porque antes não ia, porque tinha medo, se caísse, de não se conseguir levantar. É capaz de subir um lance de escadas com compras nas mãos e não fica super ofegante. É capaz de me pedir treinos extra e tudo, porque sabe que ao fim de um dia de trabalho precisa de se sentir mais cansada porque não teve o gasto energético suficiente para aquilo que ela ingeriu, para poder ter uma boa noite de sono e para no outro dia estar outra vez capaz de ter um bom dia de trabalho, para ter uma boa relação familiar e para ter uma boa ingestão de água e para se sentir feliz. A realidade é isto. O primeiro exercício que se pode aconselhar para quem quer começar pode ser o subir e o descer um degrau. Podem fazer mais ou menos 15 vezes subir, sempre com a mesma perna primeiro, e depois, ao fim das 15 vezes, realizar o movimento com a outra. Ou seja, eu comecei por subir com a direita e agora comecei por subir com a esquerda. Faço este movimento 15 vezes. Se alguém quiser dificultar um bocadinho ou sentir um bocadinho mais, pode agarrar, por exemplo, se tiver garrafões de água em casa, se tiver algum tipo de peso, ou mesmo compras, mas sem muito peso, neste caso as compras, pode continuar a subir, mais 15 vezes, e no fim, realizar outra vez com a mesma perna. Tentar manter sempre o peito bem aberto, não é necessário fazer isto aos ombros, apertar um bocadinho a barriga, e tchanã. O segundo exercício, eu aqui estou a utilizar steps, mas vocês poderão utilizar, por exemplo, uma cadeira que tenham em casa ou um banco mais alto, em que o objetivo, agarram numa toalhinha, colocam a toalhinha ao peito, afastam os pezinhos à largura da bacia e vão lentamente sentar-se. Quem quiser senta, quem não quiser levanta e apenas aproxima o glúteo lá em baixo e sobe. Eu vou fazer de lado para vocês perceberem. Aqui, aproximou, toquei e vou subir. Quem quiser ainda fazer um bocadinho mais complexo, senta e depois faz a extensão acima da cabeça com os braços e volta. Movimento calmo, controlado, para trabalhar bem os nossos músculos das pernas. Pronto, existem movimentos
que são utilizados é que nós chamamos de mobilidade articular, que é para trabalhar a mobilidade e a forma como as nossas articulações se mexem, e podemos realizar mais ou menos 10 vezes 10 repetições aqui à frente. Estica completamente o braço, aperta bem a barriga, não quero ninguém com os joelhos completamente esticados, semi-dobrados. Aqui poderemos fazer também 10 vezes bem acima da cabeça e volta aqui embaixo. E depois poderemos fazer também movimentos em que exige rotação do nosso corpo, com extensão, volta ao meio e vai ao outro lado. Estica e volta. Se ainda quiserem, poderemos fazer aqui, vem bem ao lado, devagarinho, movimento controlado e vamos ao outro.